Sejam todos muito bem-vindos, meus alunos, minhas alunas, e a você também que chegou até aqui para observar, né, para poder acompanhar a resolução das questões do IAGS Sim, prova, né, da turma de 2027, né, que aconteceu dia 12/4/2026, beleza? Sou o professor Isaac Lima, estou aqui para resolver as questões das três disciplinas, que é a disciplina de redes, segurança da informação e sistema operacional Linux, tá? Nessa prova vieram 28 questões, salvo o melhor juízo, né? Foram 28 questões relacionadas a essas três disciplinas, tá bom? E nós vamos corrigir essas questões aqui agora para você, tá bom? Seguir então. Primeira questão, assinale as alternativas que completa a frase abaixo. Assinale a alternativa, perdão. Questão de redes de computadores, tá? Redes de computadores. Vai falar assim, ó, na maioria das WANs, né, que são aquelas redes de alcance, né, mundial, né, Wide Area Network, a rede que contém muitas linhas de transmissão, cada uma conectando a um par de roteadores, né? Se dois roteadores que não compartilham uma linha de transmissão quiserem se comunicar, eles precisam fazer isso indiretamente, beleza? Por meio de outros roteadores. Pode haver muitos caminhos na rede que conectam esses dois roteadores. O processo que o roteador toma a decisão, tá? Toma a decisão sobre o qual caminho usar e para onde enviar o pacote em seguida para a interface adequada é chamado de... Pessoal, essa questão, uma questão relativamente simples, tá? Que envolve conceitos, né? A parte de endereçamento IP, camada 3, em especial, né, a parte de roteamento, tá? Nós tivemos uma aula somente sobre protocolos de roteamento, tá? E a alternativa correta para essa questão é a alternativa C, tá? Algoritmo de roteamento. Roteadores, para que eles possam tomar as suas decisões de modo a definir para qual caminho um pacote ele vai percorrer, ele segue algumas premissas, tá? Alguns critérios e critérios estes que são definidos pelo algoritmo de roteamento. Tá? Então, Nath, na questão, ela não abordou nenhum conceito de tradução aqui, de endereço IP, né? Agregação de rota também, tá? E muito menos a letra D. Então, algoritmo de roteamento é a alternativa correta para essa pergunta, tá? Letra C, beleza? E um recorte, né, da nossa aula, né, do nosso material, daqui do curso Explicadores, né, .net, e aqui o material da minha aula, né, sobre a camada de roteamento, né, tá aqui embaixo, ó. Considerações sobre roteamento. A escolha do caminho para um determinado pacote deverá seguir pela rede de interconexão, né? É chamada, né? É realizada pelo algoritmo de roteamento, tá? Aqui, né, a nossa resposta no nosso material, e certamente isso daqui foi comentado, foi trabalhado com os alunos na nossa aula da nossa turma regular, tá? A escolha do caminho que um determinado pacote deverá seguir pela rede de interconexão é realizada pelo algoritmo de roteamento, tá? Por essa razão, ao meu ver, o gabarito correto é a alternativa C para a questão 45. Que aí, naturalmente, você que está fazendo essa correção vai dar uma olhada na sua prova para ver se essa questão realmente é o número 45 para você, tá? Mas, gabarito para essa daqui, letra C. Mais uma questão, essa que envolve o conceito de segurança da informação, tá? Assinale a alternativa que contém o conceito da definição abaixo. Lá. Envolve a redirecionamento da navegação de um usuário para sites falsos, ok? Por meio de alterações do serviço de DNS, tá? Domain Name System, de acordo com a cartilha de segurança para a internet. Pessoal, a alternativa correta para essa pergunta, tá? É a alternativa C, tá? Farming. Por quê?
E o farming, ele vai justamente através de um envenenamento, através de um mau funcionamento provocado por um atacante ao servidor de DNS, ao serviço de DNS. Quando o usuário ele digitar uma determinada URL no seu navegador, web, né, o seu servidor de DNS, né, o equipamento que está fornecendo este serviço, ao invés de fazer a tradução correta daquela URL que você está conectando para o IP correto, ele vai fazer essa tradução para o IP de um site malicioso, tá? Então, a alternativa correta para essa definição é também a alternativa C, tá bom? Farming, ok? Farming é a alternativa correta para essa pergunta aqui, tá? E também um recorte aqui do nosso material, né, que nós trabalhamos nas nossas aulas, né, das turmas regulares, tá? Aqui um detalhe, né, sobre essa definição, tá lá na nossa apostila. Farming, tipo específico de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, tá? Por meio de alteração do serviço de DNS. É exatamente isso que essa questão te cobrou, tá? Então, gabarito da questão 46, alternativa C, farming, tá? Então, dando sequência aqui, tá? Questão sobre segurança da informação, aquela parte normativa, tá? Da segurança da informação, LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, ó, sobre a segurança da informação e as orientações constantes na LGPD, assinale a alternativa que não, tá? Não deverá ser realizado tratamento de dados pessoais sensíveis, tá? Então, não deverá ser realizado o tratamento. Quais são os casos, né? O qual é o caso aqui embaixo, tá? Em que não deverá ser feito o tratamento, ou seja, você não deverá coletar informações pessoais nesse caso. Não é uma possibilidade que autoriza, né, a coleta de dados pessoais de uma determinada pessoa, tá? Então, letra A, lembrando que ele quer que não, tá? Ele quer a afirmativa incorreta. Para a proteção da vida, da incolumidade física do titular e de terceiro. Essa é uma previsão expressa, tá? Para a proteção da vida, né? Sim, é autorizado o tratamento. B. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Também é uma previsão, tá? Possível de se realizar o tratamento aqui, tá? Essa daqui também está correta. C, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, mesmo sem o consentimento do titular. Sim, mesmo sem o consentimento do titular, desde que ele tenha uma obrigação legal, tá? Que ele seja obrigado a fazer aquilo pela lei. Então, a alternativa C também está correta, tá? Letra D, para o compartilhamento com instituições financeiras e comércios a respeito do perfil comportamental com o objetivo de vantagem econômica. Aqui não, tá? Aqui eu tenho uma previsão que não está, né, não está prevista na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Não está prevista. Por essa razão, a alternativa correta das quais, né, estão aqui é a alternativa D, porque ela satisfaz aquilo que o enunciado me pede, tá? Não é uma possibilidade, não deverá ser realizado o tratamento com essa finalidade aqui, tá? Isso está previsto naturalmente nos nossos slides, no nosso material aqui do curso, tá? Por exemplo, tá, ó, proteção da vida e da incolumidade física, tá? Aqui, ó, tá previsto aqui. Obrigação, tá aqui em cima, ó, para a realização de estudos, instituição de pesquisa, tá aqui, ó, estudo por órgãos de pesquisa. C, para cumprimento de obrigação legal regulatória, tá? Pelo controlador, mesmo sem um consentimento, tá? Então, ó, cumprimento de obrigação legal regulatória também está previsto, tá? Nessas 10 hipóteses aqui. Por essa razão, a alternativa incorreta, né, no caso, ou a alternativa que satisfaz aquilo que o enunciado nos pede, é a alternativa D, tá? Por essa razão, o gabarito, ao meu ver,
é a alternativa D. Questão 49, que envolveu conceitos relacionados à segurança da informação, tá? Vamos lá. Relaciona as colunas considerando conceitos de códigos maliciosos conforme a cartilha de segurança para a internet, ok? Então pediu para fazer uma correlação, né, de códigos maliciosos aqui. Durante as nossas aulas eu afirmei, né, ó, vai cair questão de códigos maliciosos, vai cair questão de criptografia, né? E mais uma vez, né, apareceu aqui na nossa prova, tá? Então vamos lá, né? Aqui, ó, essa afirmação é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros, tá? Quem monitora ou espiona, né? Faz espionagem, tá? É o spyware, tá? Essa definição aqui, ó, está associada ao spyware, beleza? Próximo. É um programa capaz de se propagar automaticamente pela rede. Lembra que eu falei nas nossas aulas, ó, se for cobrar alguma coisa relacionada ao worm, vai falar que se propaga automaticamente pela rede, né? E tá aqui a prova disso. Enviando cópias de si mesmo de um computador para o outro, ou seja, ele se propaga pela rede, né? E ele não se associa a um hospedeiro, por exemplo. Então, essa é a definição clara, ao meu ver, de worm, tá? E a última aqui, ó, é um programa ou parte de um programa que se propaga inserindo cópias de si mesmo, tá? E se tornando parte de outros programas. Então ele precisa se associar a outro programa, tá? Essa é uma característica do vírus, tá? O vírus ele precisa de um hospedeiro, ele precisa se associar a um outro programa. O worm não, tá? Então, a alternativa correta para mim é aqui, ó, 312, 312. Ao meu ver, gabarito correto, alternativa B, tá? E alguns recortes aqui das nossas aulas, né, do nosso material, tá? Definição de worm, né? Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, né? Por exemplo, spyware, programa projetado para monitorar atividades maliciosas, e vírus, né? Programa ou parte de um programa, né, que se propaga inserindo cópias de si mesmo, né, se tornando parte de outros programas, tá? Então esse aqui é o recorte do nosso material, um assunto que nós trabalhamos aqui durante as nossas aulas, tá? Então, questão 49, uma questão, né, tranquila, trabalhada em sala de aula, tá? Questão 50 envolveu aqui mais um assunto que é corriqueiro na nossa prova, né? Cálculo de subrede, né? Subrede, cálculo de IPs, aquela coisa toda, tá? Então, ó, considere que o host A possui o seguinte IP: 92.168.0.160/25. Então, o CIDR dessa rede é /25, ok? Ou seja, eu tenho 25 bits 1, tá? E o restante disso, até chegar a 32, são bits 0, ok? Então, tenho 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7 bits 0, tá? Então, eu tenho 25, ok? 25 bits 1 e 7 bits 0, ok? Então, é assim que nós fazemos, tá? Então, os bits, isso nós vimos nas nossas aulas de endereçamento IP. Os bits, né, marcados como 0 são bits destinados ao cálculo, né, dos IPs, tá? Ou dos hosts, por exemplo. E os bits 1 são utilizados para o cálculo de redes, ok? Redes e, em alguns casos, subredes também, beleza? Então, nós temos aqui, tá, um host que está na 92.168.160, tá, 1/25. Tá? E a questão pergunta: aí o administrador da rede precisa editar suas configurações de endereçamento IP de modo que seja capaz de se comunicar com hosts de outras redes. Então ele vai precisar apontar o gateway, né? Ou seja, aquele dispositivo que conhece rotas para outras redes. Se você está dentro da mesma rede ali se comunicando, via de regra, você não precisa, né, do gateway dentro da mesma rede. Agora, quando você vai se comunicar com um determinado equipamento de uma outra rede, tá? Você precisa do gateway nesse caso.
Então, ó, assinale a alternativa que indica o endereço IP que pode ser utilizado como gateway, padrão do host A. Tá? Então, normalmente o gateway nós usamos aí normalmente o primeiro endereço de IP válido, ok? O primeiro, não é uma regra, mas normalmente nós usamos assim, tá? Primeiro IP de uma determinada rede, primeiro IP válido, tá? Mas a questão ela nem falou aqui sobre primeiro endereço de IP, tá? Então eu preciso, né, desses 4 aqui, ó, eu preciso de um IP válido da mesma rede do computador A, ok? Eu preciso de algum IP válido dessa mesma rede que ele, tá? Ou ele deveria ter falado no enunciado que ele queria o primeiro IP válido ou o último IP válido. Ele não falou. Então, teoricamente, seria qualquer IP válido da mesma rede do IP que está no enunciado, tá? Então, como que nós fazemos isso daqui, tá? Nós precisamos verificar a quantidade de hosts dessa rede aqui, tá? Então, como que nós verificamos a quantidade de hosts, tá? É 2 elevado à quantidade de 0, ok? Quantos zeros nós temos aqui? 7, ok? Nós temos 7, beleza? E aí 2, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado a 7, esse número aqui, ó, dá 128. Ok? Dá 128. Então, dentro de cada uma das redes possíveis aqui, né, ou sub-rede, eu estou tentando tornar bem simples para você, tá? Eu tenho 128 IPs, tá? Eu tenho 128 IPs. E dentro, tá, de um desses octetos aqui, ó, eu tenho, né, do 0 até o 255. Começa no 0 e termina no 255. Então, o que que vai acontecer, tá? Eu vou ter a minha primeira subrede, vai do 0, ok? O 92.168, tá aqui, né? O 92.168.0, tá? Vou botar 3 pontinhos aqui, ó. É um 92.168.0. E a próxima, né? Como eu tenho 128, tá? A próxima subrede aqui, ó, ela começa no 128, que já é o início da próxima rede, tá? 128 já é o início da próxima subrede. Então eu vou do 92.168.0, ok? E a próxima, ela começa no 92.168.128, tá? E aí, ó, até quando ela vai? Até um endereço a menos do início da próxima rede. Então vai do 0 até o 127, tá? Essa daqui é uma subrede, ok? Do 0 até o 127. E a próxima vai do 128 até o último, né? Que é 255. 255. Beleza? Então tem aqui, né, as duas subredes, tá? Mais uma vez, pessoal, estou tornando mais simples possível aqui para você, tá? A correção. Então aqui eu tenho as duas redes ou duas subredes. A primeira, o 92.168.0.0 até o 92.168.127 e a próxima, o 92.168.128 até o 92.168.0.255. Lembrando, o primeiro IP da rede identifica toda a rede e o último é o broadcast. Então eu não posso usar para endereçar, eu não posso usar para hosts, tá? Então eu não posso usar nem o 0, nem o 127, ok? De uma rede, nem o 128.255 da outra rede, tá? Eu preciso usar os endereços IP que estão aí no meio, né? Então vamos lá. Partindo do princípio que o meu IP é o 92.168.160, ele está em qual das duas aqui, pessoal? Está na primeira ou está na segunda? Fica claro que ele está na segunda subrede, correto? Ele está na segunda subrede, beleza? Então, a pergunta que eu faço para você, pessoal, a pergunta que eu faço para você, qual é o único IP das alternativas que está na mesma rede que ele? Olha para lá. Qual é o único endereço IP, tá, válido aí que está na mesma rede que o 92.168.160?
beleza? Esses 3 primeiros aqui, pessoal, estão na primeira rede, na primeira subrede. A única possibilidade válida aqui é a letra D. A única possibilidade, porque o 92.168.0.129 das alternativas é um único endereço IP que está na mesma rede, ok? Ou mesma subrede que o IP do enunciado. Então, esse seria o endereço de IP possível para ser o gateway da rede, ok? Agora, boa prática. Qual normalmente é o endereço IP que nós associamos para o gateway? Normalmente é o primeiro IP válido ou o último IP válido. Então, nesse caso, como o primeiro IP da segunda subrede é 128, esse eu não posso usar. Esse serve para endereçar toda a rede. O próximo é o primeiro endereço IP válido para host, seria o 129. Tá? Então, ele está usando o primeiro endereço IP válido daquela subrede para ser o gateway. Mas, às vezes, a boa prática também nos faz utilizar o último, né? Nesse caso, seria o 254. Por essa razão que eles nem colocaram outro IP dessa mesma subrede nas alternativas, senão ia dar recurso, tá? Então, a única alternativa correta, tá? É a alternativa D, e é a única possível mesmo, tá? Então, nós temos aqui, né, nossa famosa aula sobre cálculo de subrede, né, que o pessoal normalmente gosta bastante, tá? São aqui os assuntos que nós trabalhamos, tá? Eu acabei, né, dando uma pequena teoria aqui, tá? Mas isso aqui está previsto na nossa aula, né? Esses prints aí são prints do nosso material, dos nossos slides, tá? Essa foi uma questão, tá, um pouco capciosa, tá? Uma questãozinha um pouco capciosa. Por quê? Porque ela envolveu aqui alguns protocolos, tá? Envolveu aqui alguns protocolos da camada de aplicação, beleza? Camada de aplicação. E a camada de aplicação no modelo TCP/IP, tá? Em relação ao modelo TCP/IP de 4 ou 5 camadas, envolve as mesmas 3 camadas superiores do modelo OSI, tá? Aplicação, apresentação e sessão, tá? Mas quando nós abordamos aqui, vamos por eliminação, tá? Por exemplo, ele quer da camada de aplicação. TCP é a camada de transporte, tá? Então, alternativa D, a gente já não poderia. IP, por exemplo, é camada 3, o outro aqui também, é camada 3 de rede. Não poderia D, ele quer da camada de aplicação, tá? Então, tem aqui da camada de transporte e da camada de rede, por exemplo. Nós temos aqui, ó, linha telefônica, né, DSL, né, a parte de modem utiliza isso aqui, normalmente camada 2, TCP/UDP, camada 4, também não pode, tá? E aí a grande maioria dos alunos, né, por exemplo, sabe que DNS é aplicação, sabe que HTTP é aplicação, aqui é aplicação, sabe que SMTP é aplicação. A grande maioria dos alunos ficou em dúvida nessas duas aqui, tá? A grande maioria dos alunos ficou em dúvida nessa daqui. E eu resgatando os nossos slides, né? Eu lembro que nós comentamos aqui, quando falamos sobre topologia de rede, que eu conversei com vocês, né, que, né, um exemplo de redes WAN, tá? São essas redes SONET aí, tá? Ó, e algumas redes WAN também, como rede SONET. Então, essa rede SONET aqui, né, esse tipo aqui, não poderia ser um protocolo, pessoal. Isso é um tipo de rede, tá? Isso é uma, vamos dizer assim, né, uma definição aí para um tipo, né, uma possibilidade de implantação de WAN, tá? Isso aí não pode ser considerado um protocolo, tá? Então, né, se nós tivéssemos, né, levado essa informação em consideração, nós acertaríamos a questão, porque ao saber que SONET não é um protocolo, né, é um tipo, né, de, vamos dizer assim, né, de WAN, tá? Nós saberíamos que essa alternativa aqui está incorreta, beleza? E aí o caminho ficaria livre para a gente acertar o gabarito, que é a letra B. Bem, então são detalhes, pessoal. Concurso realmente são detalhes, tá? A gente, às vezes, a gente acerta com o que a gente sabe, né, que está certo, e às vezes a gente acerta uma questão quando a gente sabe que não está certo. Beleza? Então, talvez nesse caso aqui, você acertaria por saber que SONET não é um protocolo, tá? É uma definição de rede aí, um tipo de rede e principalmente rede WAN, tá? Agora, a aplicação do RTP, normalmente ele trabalha junto, tá, com o SIP, tá? Normalmente quando a gente vai fazer ligação telefônica, tá?
o CIP ele estabelece a sessão, ele faz a chamada. Agora, quando, né, o outro lado, né, atende, por exemplo, uma ligação, o RTP ele é usado para poder transportar os dados, tá? Transportar a voz, multimídia, beleza? Agora, nesse caso, tá? Nesse caso, realmente, a alternativa B é a alternativa correta, tá? Para essa aqui, o gabarito é letra B, beleza? E aqui, né, nós temos fiz um recorte aqui do livro para vocês, né, falando aqui, tá, daquele protocolo RTP ali, tá, vamos dizer assim, né, associado à camada de aplicação, tá? Tá aqui, alguns alunos até vislumbraram questão de recurso, aquela coisa toda, mas não, tá previsto, tá, no livro da nossa literatura do curso, tá? O protocolo RTP associado à camada de aplicação, tá? Mas se você, por exemplo, lembrasse da Sonnet que eu comentei com vocês, daria para poder acertar a questão, tá? E é como é que eu falei, que é concurso são detalhes, tá? São detalhes aí. Questão 53, tá? SSH, emprego e uso do SSH, né? O nosso, né, PDF que eu disponibilizei para vocês aí em complemento ao nosso e-book, tá? Assinale o trecho abaixo retirado de um terminal Linux e em seguida assinale a alternativa que indica qual será o resultado, tá? Então tem aqui a utilização da SSH, a sintaxe, né? A sintaxe é o usuário, tá bom? Arroba o host e o menos "p" às vezes quando a gente quer mudar a porta padrão, tá? Menos "p" a gente muda a porta padrão. Então, ó, letra A, usuário root, não é usuário root, tá? É usuário AGS, essa daqui já está errada. B, será estabelecida uma conexão com o servidor meio.com, ok, via SSH, utilizando o usuário EAGS, ok, e a senha, não é senha, tá? Isso aqui é porta, a B também não pode. C, usuário root enviar a mensagem SSH para o e-mail, aí não, né? Tem usuário root aqui, tá bom? Usuário EAGS. D, ocorrerá uma conexão com o servidor meio.com. Você fala, poxa, servidor meio.com, o DNS vai ter que resolver isso aqui, tá? Você vai ter que botar, vai ter que associar, né, esse nome meio.com a um determinado IP no teu DNS, tá? Não está errado, tá? A questão subentendeu isso aí, deixou subentendido, tá? Ocorrerá uma conexão com o servidor meio.com via SSH, utilizando o usuário AGS e a porta 2782. Para mim, essa daqui é a alternativa correta, tá? Essa daqui que atende os requisitos aí. Aí aqui um print do nosso material, né, da nossa aula, tá aqui a utilização do comando SSH, tá? Usuário arroba host, né? E o "-p" para você trocar a porta específica, tá? Tava lá no nosso material complementar, beleza? Por essa razão, questão 83, gabarito D de dado, tá? Delta. Questão 57, beleza? Sobre redes também. No contexto de transmissão de dados, os canais utilizados normalmente são compartilhados por vários sinais, tá? Afinal, é muito mais conveniente usar um único fio para transportar vários sinais do que instalar um fio para cada sinal. Assinale a alternativa que indica como é chamado este tipo de compartilhamento. Galera, atenuação é perda, né? Dizer assim, né, de qualidade do sinal, intensidade. Half duplex é um tipo de comunicação, né, onde, né, você usa o mesmo canal para falar e para receber, só que não ao mesmo tempo, tá? Não tem nada a ver, tá, com esse compartilhamento de vários sinais aí não, tá? Modulação digital, galera, normalmente é troca de analógico, tá, para digital, né? É o digital para analógico, tá? Nesse caso aqui, galera, a alternativa correta é multiplexação, tá? Nós temos multiplexação por divisão de frequência, por divisão de tempo, codificação, tá? A gente falou sobre isso nas nossas aulas aí, tá? Nosso slide lá, ó, multiplexação, coloquei aqui, ó, por exemplo, 4 canais aqui, né? E aqui uma divisão, né? Uma determinada frequência para cada um dos canais, tá bom? Você tem aqui esse equipamento multiplexador e demultiplexador, né? Para poder multiplexar e demultiplexar o sinal, separar lá no destino, tá? Então, realmente, esse aqui é um recorte do nosso material e a alternativa correta, né? Prevista no nosso material da nossa aula é a alternativa C, beleza? Multiplexação.
Realmente nós falamos sobre isso daqui na nossa aula de camada 1, né? A camada física aí. Questão 60. Eu falei o gabarito? Falei, né? C. Questão 62. Com relação à definições de DOS e DDoS, é correto afirmar que DOS é um ataque de negação de serviço, né, direcionado, né, uma pessoa realizando. DDoS é uma rede, né, uma quantidade maior, é descentralizado, tá? Então vamos lá. DDoS tem como finalidade a invasão. Não, não tem como finalidade a invasão, tá? Nem coleta. DOS é retirar de funcionamento, tá? Retirar de funcionamento. Tá errado. B. A maioria dos computadores participam dos ataques sem o conhecimento. Tá certo. Por estarem infectados e fazerem parte de botnets. Beleza, essa daqui tá bonita. C. Durante os ataques de DDoS, os alvos ficam impedidos de acessar serviço. Até que ok. E ao final, há vazamento de informações. Não. DDoS nem DOS é para isso. É só para tirar de funcionamento, tá? DOS é a técnica pelo qual o atacante utiliza um conjunto de computadores? Não. DOS é um computador só, tá? Isso aqui é DDoS. Conjunto de computadores é DDoS. Por essa razão, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Gabarito B, na minha opinião aí, tá? E aqui um print, né, do nosso material, da nossa aula, né, sobre isso, onde eu falo aqui sobre DOS e DDoS, tá? Que o DOS utiliza um computador só, tá? E o DDoS, uma rede de computadores, tá bom? Recorte aí do nosso material da nossa aula, hein? DHCP, assinale a alternativa que indica a técnica, tá, utilizada no servidor de DHCP para fixar o período de tempo de atribuição de um endereço IP, tá? Nós temos no DHCP aquele, né, mnemônico DORA, né? Discover, Offer, né, Request e ACK, né? Normalmente nós usamos esse mnemônico aí, tá? Então, por exemplo, nós temos, né, quando você fala de período de tempo, tá, que um determinado host ele vai usar, tá? Ele vai usar aquele determinado endereço de IP, tá? Quando você faz por exemplo, você procura por um servidor de DHCP, você está descobrindo, né? O servidor de DHCP, olha, tô aqui, eu tô disponível para poder propagar endereços de IP automaticamente na rede. Aí depois ele faz o request, né? Depois o dispositivo que quer o IP faz o request e depois ele oferece. Até aí nós não estamos negociando tempo, tá? Até aí nós não estamos negociando tempo que um determinado host ele vai ter a possibilidade de usar aquele endereço, tá, IP, tá? Então o request não faz parte desse processo de definição do tempo, tá? Ele faz uma requisição, tá? O offer também não, ele vai oferecer esse serviço, tá? Quando ele vai oferecer, tá, um endereço IP, por exemplo. O dynamic é uma tradução aqui do próprio protocolo, tá? Dynamic, tá? Aqui, ó, também não tem nada a ver, tá? E nos resta, pessoal, alternativa A, lease time, tá? Lease time é o tempo, tá, que a gente vai utilizar para que um determinado cliente ele fique de posse de um determinado IP. Se por uma eventualidade esse endereço IP ele ficar incomunicável durante um tempo maior do que esse lease time, por exemplo, esse IP ele vai poder ser, né, pago, vai poder ser designado para um outro host. Tá? Então, lease time é o tempo, tá? É o tempo que é configurado para que um determinado host ele possa utilizar, tá? Utilizar um endereço IP, beleza? E aqui eu coloquei para vocês, né, um recorte da nossa aula, né, sobre o processo aí, né, de atribuição, né? Você tem um discover, host, né? Ele está procurando o servidor de DHCP, tá? Aí depois tem o processo de offer, né? Quando o servidor de DHCP ele reconhece, né, que alguém está precisando dele, ele vai lá, né, dizer que ele está em condições de oferecer aquele serviço, tá bom? Até aí não negociei nada de tempo de uso, tá? Depois, né, vai acontecer o request, o computador ele vai pedir um endereço IP e aí sim o ACK, né? Aí sim o servidor de DHCP, né, vai de fato viabilizar a entrega, mas aqui não há negociação, pessoal.
nesse processo aqui não há negociação do tempo, tá? O tempo é um parâmetro que é definido no arquivo de configuração do serviço de DHCP do servidor de DHCP, tá? Isso aí fica numa área específica no arquivo de configuração, tá? Que é o lease time, é o tempo que os clientes eles vão poder ficar com o endereço IP vinculado a eles, tá? Por essa alternativa, por essa razão, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 66, questão 66, tá? Avalie as informações abaixo, sobre os campos do cabeçalho IP na sua versão 4, tá? O campo protocolo, beleza? O campo protocolo informa a que processo de transporte o datagrama deve ser entregue, tá? O TCP é uma possibilidade, mas também o UDP, tá? Falou aqui, ó, pode ser o protocolo, pode ser TCP, pode ser UDP. TTL, Time to Live, tá? É um contador, tá? É um contador usado para limitar a vida útil dos pacotes. Na prática, ele simplesmente conta os hops, os saltos, né? Por onde um determinado pacote ele vai poder passar. Se ele atingir um determinado limite, o pacote ele é descartado. Na prática, ele simplesmente conta os hops, tá? Quando o contador chega a 0, o pacote é descartado. Um pacote de advertência é enviado ao host de origem, tá? 3. Os campos endereço de origem e destino indicam o endereço IP e endereço MAC. Aí ficou difícil. Tá? Endereço de origem e destino, endereço IP. Endereço MAC ficou meio complicado, tá? O campo tamanho da carga útil determina o número de bytes que seguem o cabeçalho de 40 bytes, tá? Essa informação aqui também não está correta, tá? Tamanho da carga útil, tá? Não é esse valor que está previsto aqui, tá? Então, por essa razão, tá? Por essa razão, a alternativa correta, beleza? Para a questão 66 é a alternativa A, bem? Alternativa A. 1 e 2, beleza? 1 e 2 estão corretas, tá? Esse valor aqui de 40 bytes está equivocado. Por essa razão, tá? No contexto da carga útil, né? É claro, no contexto da carga útil. Por essa razão, essa alternativa aqui é a alternativa correta, tá? A 1 e a 2, beleza? Vamos seguindo aí, tá? E aqui a informação relacionada aí à nossa aula, né? Todos os campos do cabeçalho aqui que nós comentamos aí na nossa aula. Bem, pessoal, vamos resolver esta questão 68 aqui, ó. Analise o trecho abaixo retirado de um terminal Linux e em seguida assinale a alternativa que indica qual será o resultado obtido após a execução do comando tar-czvf backup.gzip, documento e músicas, tá? Então, lembrando, C é para compactar, Z é para usar o gzip, né? O V, verbose, né? Para ele dar um feedback para você, e o F para depois você indicar o nome do arquivo, tá? Então, primeiro vem o nome do arquivo a ser criado e depois, né, de fato, aquilo que você está tentando compactar, beleza? E aqui embaixo, isso é uma coisa que a gente precisa observar, tá? Ele pede, né? Qual será o resultado obtido após a execução do comando fulano de tal? Esse comando aqui, ó. Ele quer saber qual vai ser o resultado após se digitar esse comando aqui no enunciado, tá? Eu vou me basear nesse comando aqui do enunciado, beleza? Por exemplo, aqui no enunciado, músicas não tem acento, por exemplo, tá? Quando ele deu um ls-l, música aqui já aparece com acento. Beleza? Então, assim, quando ele executar esse comando, o diretório músicas sem acento não existe, tá? O que existe é diretório músicas com acento, beleza? E outra coisa, a gente coloca o F aqui para informar o nome do arquivo novo, depois o que você está tentando compactar, tá? Então, ó,
O terminal exibirá um erro de sintaxe, pois a ordem dos parâmetros nome do arquivo, tá, a ser criado e o diretório ou arquivos está incorreta. Não. Primeiro, a ordem está correta. Primeiro vem o nome do arquivo novo, depois o que você está tentando compactar, tá? Então a ordem está correta, tá? Não está incorreta, está correta. B. O arquivo backup.gzip será criado contendo somente o diretório documento, tá? Por quê? Na minha opinião, essa é a correta. Porque realmente, o músicas sem acento não existe. Tá? Então, realmente, ele vai criar esse arquivo contendo esse diretório aqui, ok? Contendo este diretório aqui, visto que quando ele digitou este comando, esse diretório músicas aqui não existia. O que existia é músicas com acento, tá? Então, para mim, essa daqui é a resposta correta. C. O arquivo backup gzip será criado contendo os diretórios documento e músicas, tá vendo aqui, ó, com acento. Músicas com acento. Mas lá em cima, tá vendo? Ele pede para analisar o resultado desse comando aqui, tá? Então, músicas aqui ele colocou sem acento. Aqui embaixo, ele disse que vai criar o diretório documento e músicas com acento. Para mim, não vai, tá? Tá incorreto isso aqui. O Linux é case sensitive, tá? D. O conteúdo do arquivo backup gzip será extraído. Não, porque esse extraído deveria ser um X aqui, não um C, tá? Então, assim, por essa razão, a alternativa correta para mim é a alternativa B, tá? Por essa razão é a alternativa B. Tem que tomar cuidado porque o Linux é case sensitive, tá? Então, nesse caso aqui, ele realmente, ao meu ver, não compactaria esse diretório, visto que ele não existe, tá? Então, aqui está um print, né? Aqui está um print da nossa aula, né? Nosso material complementar aí que eu disponibilizei para vocês, que envolve conteúdo dessa questão aqui, tá? Por essa razão, para mim, o gabarito correto é a letra B, bom? 70. Com relação ao gerenciamento avançado de discos em sistema Linux, assinale a alternativa que indica uma ferramenta que possibilita o agrupamento de discos individuais em grupos de volume e possui característica que permite um redimensionamento de volumes lógicos com o sistema no ar, quente, né? Como também mover esses volumes entre diferentes dispositivos. Galera, isso aqui é LVM, tá? Logical Volume Management, tá? É aquela eu até falei para vocês na aula do /var, né? Se espera que ele cresça de tamanho, né? Principalmente por causa dos logs, aquela coisa toda. Se ele lotar de tamanho, você não consegue logar no sistema, né? Então é bom que o /var tenha LVM por causa disso, né? Então, isso aqui foi um assunto que nós comentamos, né? Um trecho aqui do nosso material, né? Do nosso slide. Isso foi um assunto que nós comentamos em aula, tá? Realmente, para mim, a alternativa correta, a alternativa A. 71, tá? Assinale a alternativa que completa a frase abaixo. Botnet, né, é por centenas de milhares de, então é um grupo composto, por exemplo, tá? Ou milhares de dispositivos que permite potencializações, né, preventivas? Não. Atividades de manutenção? Não. Atividade de captura de dados? Não. Captura de dados, pessoal, essa captura de dados normalmente a gente faz com sniffing, tá? Com sniffing, por exemplo. Então, para mim, já consigo eliminar 3 aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, varredura? Uma varredura e depois ele fala sniffing, tá? Ele mistura aqui as duas coisas, tá? Então, realmente, botnet é uma rede, sim, formada por centenas de milhares de computadores zumbis para fazer atividade danosa, tá? Por essa razão, ao meu ver, o gabarito correto é letra C, tá? E aqui um print, né? Um print aqui do nosso material, tá? Que nós trabalhamos isso aqui exaustivamente nas nossas aulas, tá? De segurança da informação. Avalie as informações abaixo com relação ao protocolo ICMP. A mensagem Destination Reachable é usada quando o roteador não pode localizar o destino ou quando o pacote com o bit Don't Fragmented, né, para não fragmentar,
Avalie as informações abaixo com relação ao protocolo ICMP. A mensagem Destination Rashable é usada quando o roteador não pode localizar o destino ou quando o pacote com o bit para não fragmentar, né, não pode ser entregue porque uma rede com um pacote pequeno se encontra no caminho, tá? Isso aí está correto. 2. A mensagem Time Exceeded é enviada por um roteador, ok? Quando o pacote é descartado, pois seu contador de TTL Time to Live alcançou 512, não tem como, tá? Não tem como. O máximo é 128, tá? Essa daqui está errada, 2. 3. As mensagens Echo e Echo Reply são enviadas pelos hosts para ver se determinado destino pode ser alcançado e está atualmente ativo. Ao receber a mensagem Echo, o destino deve enviar de volta uma mensagem Echo Reply. Essas mensagens são usadas no utilitário ping, que verifica se um host está ativo na rede. Está correto, tá? As duas aí, ao meu ver, estão corretas, tá? Por essa razão, para mim, o gabarito é questão 1 e 3, tá? Letra B, tá? Essa informação aqui está errada, tá? 512 saltos não tem como, tá? No máximo 128 aí, tá? E para mim não achei nenhum erro na afirmativa 1 e 2, 1 e 3, tá? E aqui nós temos as nossas definições que nós utilizamos na nossa aula, né? Quando falamos aí, por exemplo, do ICMP, tá? Quando trabalhamos sobre esse protocolo aí. 7.3, né? Questão sobre cookies, tá? Cookies são códigos móveis, não, códigos móveis não. Aí ficou complicado. Cookies podem ser classificados como first party quando definidos pelo domínio do site visitado, third party quando pertencente a outro domínio. Não, isso aqui também não está na nossa definição. É recomendável aceitar? Não. Aceitar todos os cookies? Não. A navegação anônima não impede a gravação. Até aqui está legal. Informações de navegação. Assim, é recomendável que, ao utilizar computadores de terceiros, o usuário não insira dados pessoais. Essa daqui está correta, tá? Quando você usa navegação anônima, você autoriza o navegador, por exemplo, a guardar cookies de sessão e não permanente, tá? Ou seja, quando você finaliza a sessão, o arquivo ele é excluído, tá? Por essa razão, essa, para mim, a alternativa D é a afirmativa correta, tá? Por mais que você utilize navegação anônima, isso não quer dizer que você não vai ter, né, informações sendo salvas, tá? Não é uma medida 100% eficiente e eficaz, tá? Você, além de tudo, tem que tomar cuidado com dados pessoais se o computador não for seu, tá? Essa afirmação aí tá correta. 74. Caso é um administrador de redes, responsável pela infraestrutura de TI, uma escola de médio porte, ele identificou que o consumo de banda de internet está muito alto, especialmente durante o horário das aulas, tá? Então, banda de internet muito alto, lentidão, prejudicando o uso de plataformas educacionais, para otimizar o uso do link e reduzir o tráfego, reduzir o tráfego. Carlos decide implementar uma solução que permite armazenar localmente, cache, né? Armazenar localmente conteúdos acessados com frequência, além de controlar o acesso dos usuários. Controlar o acesso é o que o cara está visitando, né? Dentre as opções abaixo, qual ferramenta seria mais adequada? Galera, nesse caso aqui, ó, MPLS é um tipo de serviço, tá? Virtualização não tem nada a ver com contexto. Balanceamento de carga seria até uma possibilidade de você ter, né, uma utilização mais eficiente, né, se você tivesse mais de um link de internet, mas você não vai conseguir controlar o acesso. Tá? Então, por essa razão, proxy é a alternativa correta, onde você vai ter um usuário proxy e ele vai na internet para você buscar as informações e não os usuários vão diretamente na internet, tá? E para os sites que os usuários mais acessam, ele armazena assim um cache, tá? Então, por essa razão, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Proxy Web. E eu falei sobre isso, né? Proxy Cache na nossa aula sobre camada de aplicação, beleza? Fala sobre cache aqui, por exemplo, e fala sobre bloqueio de sites indesejados. Questão 87, com relação à criptografia, marque V e F. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta, tá? Então, na criptografia de chaves,
assimétricas. Quando uma informação é codificada com uma das chaves, somente a outra chave pode decodificá-la. Tá certo. Quando você tem duas chaves, o que uma faz, a outra desfaz. Tá? Então já tiramos a A de funcionamento aqui, de possibilidade, e a C também. A criptografia de chave simétrica não garante confidencialidade. Está errado, garante sim, tá? Você vai criptografar, tá? Você, de qualquer forma, você vai criptografar. Então, quando você criptografa, você, né, garante a confidencialidade, tá? E também não usa duas chaves, tá? Também não usa. VF aí, VF. Próximo, na criptografia de chave assimétrica, também conhecida como criptografia de chave secreta, isso aqui está errada, tá? Tá errado. Criptografia de chave assimétrica é conhecida como criptografia de chave pública. Secreta é assimétrica, tá? E na assimétrica não usa a mesma chave, tá? Tá errado aqui. E a última é indicado que só se use um tipo de método criptográfico. O uso combinado é pouco escalável e pode acarretar processamento mais... Não, tá? Por quê? Porque a chave de seção você usa as duas criptografias, né? E se agora eu for te explicar a chave de seção, esse vídeo vai ficar maior ainda, tá? Mas, para mim, a alternativa correta, tá? VFFF, tá? Alternativa D aí, beleza? VFFF aí, tá? Por essa razão, gabarito D. E aqui, um trecho do nosso material, da nossa aula que nós trabalhamos esse assunto aí. Questão 88, sobre backdoor, também está abordando segurança da informação. Ó. Assegura um acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. Tem que tomar cuidado com acessado e controlado, né? B. Escondem atividades e informações, como arquivos, diretório. Galera, e ele quer a incorreta, tá? Ele quer, ó, interessante, ele quer a incorreta. Então, quem esconde atividade e informações, tá? É rootkit, não backdoor, tá? Mas vamos ler as próximas aí. Pode ser incluído pela ação de outros códigos? Pode, que tenham previamente infectado o computador ou diretamente pelos atacantes, tá certo. E a D, programas de administração remota, né, como esses aqui, se mal configurados, ou usado sem consentimento, também pode ser considerado. Também está verdade, tá? Para mim, a alternativa que satisfaz o que o enunciado pede é a B, porque quem esconde atividade e informações é rootkit, tá? E não backdoor. E temos aqui, naturalmente, né? Até os programas aqui eu coloquei no slide, tá? Aqui é categorizado como backdoor, tá aqui porque eu fiz uma marcação na aula e acabei fazendo um print e ficou marcado, mas é categorizado como backdoor, tá? Se mal configurado. Isso aqui é um trecho da nossa aula também, tá? 89, assinale a alternativa que não corresponde a um tipo específico de Spire. Não corresponde a um tipo específico de Spire. Screen Logger vai verificar, né, os cliques do mouse na tela. Keylogger, o que o teclado digita, né? E o Edger, ele aparece como um tipo de Spire também, tá? Aquelas janelas de pop-up. Hoax, eu poderia até, né, ficou tão absurdo, né? Que o hoax não é um spy, é uma mensagem alarmante, normalmente falsa, né? É uma fake news aí, né? Você poderia, só se você tivesse certeza que não é hoax, você já acertaria, né? Mas ainda assim estava lá no nosso material, né? Os tipos de spyware e tá aqui, né? Exatamente como a questão cobrou, tá? Exatamente como ela cobrou aqui. Por essa razão, ao meu ver, a alternativa correta é a delta, né? 13.709, né? Com relação aos agentes de tratamento, tá? Tratamento previsto na Lei 13.709, assinale a alternativa correta. Correta, beleza? O controlador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do titular? Não, não é o controlador, é o operador, tá? Essa daqui está errada. B. O operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Já ficou mais ou menos essa, hein? Vamos lá. Ao controlador compete atuar como canal de comunicação
entre o operador e os titulares. Não, isso aqui não, tá? Isso aqui você vai ver que tem uma funçãozinha, vou até colocar aqui, né? É o encarregado, DPO, Data Protection Officer, tá? Ele que faz isso. Ao controlador compete atuar como canal de comunicação, tá? Não, quem é o canal de comunicação é o DPO, tá? Essa daqui também está incorreta, beleza? E a D, ao operador compete atuar como canal, tá? Ele falou que controlador compete atuar como canal. Aqui ele falou que operador compete atuar como canal. Não, tá errado também. Não é controlador nem operador, é o DPO que faz isso, tá? Beleza? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B, tá? O operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá aqui, ó. Quem realiza o tratamento em nome do controlador, tá? Isso aqui é trecho do nosso material também. 91, tá? Sistemas Linux, os comandos PS e top leem suas informações, tá? Sobre o status do processo a partir de um diretório que consiste em um pseudosistema, ou seja, ele não existe fisicamente no disco, né? Em que o kernel expõe uma variedade de informações interessantes sobre o estado do sistema. Assinale a alternativa que indica. Galera, falei muito com vocês sobre o syslog. Falei muito com vocês sobre o syslog. Ele não, até marquei, ó, não existe no disco rígido, ele é usado, né, por diversos programas para fazer a sua leitura, tá? Falei muito sobre isso aqui com vocês, tá? Sysproc, tá? Sys diretório barra sys barra proc aí, tá? Não tem nada a ver com sysinho, tá? Nada a ver com isso aqui não. Barra proc é a alternativa correta, alternativa B. 93, assinale as informações aqui está falando sobre permissão, né? Com relação ao trecho abaixo retirado de um terminal no Linux. Vamos lá. O comando utilizado para obter informações foi ls-lh. Não pode, porque ele mostrou, né, alguém aqui, ó, um arquivo comum oculto. Aí, para ele mostrar esse arquivo oculto, não poderia ser o LH só, teria que ter o A também. Então a 1 está incorreta. 2. Usuário proprietário do diretório certificado é AGS, certificado. Espera aí. Diretório ponto certificado. Diretório. É isso que eu estou vendo mesmo? Usuário. Espera aí. Usuário proprietário do diretório ponto certificado. É isso? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Galera, certificado não é diretório. É um arquivo comum. Tá vendo? Certificado não é diretório, é um arquivo comum. Quando ele fala usuário é proprietário do diretório.certificado é o EAGS. Não. O usuário EAGS é proprietário do arquivo comum certificado. Para mim, também está incorreto. Tá? 3. Usuário EAGS possui permissão de gravação no diretório ofícios. Ofícios é um diretório? É. Até aqui, ok. Usuário EAGS possui permissão de gravação. Quem é que possui permissão de gravação aqui, ó? Que tem um W, ó. Tem um W aqui, tá? RWX não tem um W aqui e não tem um W. Então, os outros não têm privilégio de gravação, nem o grupo dono. Só quem tem privilégio de gravação é o dono, o usuário dono. E quem é o usuário dono? O root. O que ele está falando aqui? O usuário EAGS possui? Também não possui, cara. Não possui. O usuário EAGS não possui. Quem possui, nem o grupo EAGS possui. Só o usuário dono, que é o root. 4. A última modificação do arquivo mensagem. Mensagem é um arquivo? É um arquivo. A última modificação do arquivo mensagem foi 14 horas e 19 minutos, do dia 3 de abril do ano corrente. Essa daqui para mim está correta, tá? Para mim, somente a 4 está
correta, tá? Somente quando eu bati o olho aqui a primeira vez, eu não tinha percebido que ele botou o usuário proprietário do diretório ponto certificado. Ponto certificado não é um diretório, é um arquivo, tá? Então, para mim, a única alternativa correta é a alternativa D, tá? E aqui o bisusário, né? Bisusário aí, tá? Da nossa, tem até aqui ó, a data de última modificação, ó. Eu coloquei aqui no nosso bisusário. Ainda coloquei aqui, ó, o ano quando não é corrente, ele aparece aqui, tá? Quando é o ano corrente, ele nem aparece, tá? Então, para mim, a alternativa correta é a alternativa D. Aqui os run levels, né? Nível de execução. Assinale as colunas quanto aos níveis de execução do init, tá? Então, ó, 0, 1, 2 e 6. Galera, 0 é para desligar, tá? Init 0. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui desligado. Nível especial, permanecer, pois o sistema é desligado como efeito colateral, tá? Então, desligado aqui é o 0, ou seja, o número 1 aqui. E o 6, que é para reiniciar. Ao entrar nesse nível, o sistema é reiniciado. Aqui, ó. Eu ia botar reiniciado é 4. Beleza? Tá aqui, galera, run level. No nosso material eu coloquei, ó. Nosso material aqui eu coloquei, ó. Ó, desligar é o 0, reiniciar o 6. Beleza? 4, reiniciar e 0, desligar. Só com isso, eu já acertava. Só com isso. 4 e 1. O que que termina com 4 e 1? Tá aqui, ó. B. Questão B. Beleza? Monousuário. Tá? Qual é o modo de usuário único aí, ó? É o 1, tá? Que no caso aqui, ó, representado pela letra do, o número 2, perdão, tá? E o próximo aqui, ó, faltou qual? O 3, né? É o 2 aqui, ó, multiusuário. Multiusuário, tá? Ou seja, o 3. 2, 3, 2, 3, 4, 1. É isso? 2, 3, 4, 1, alternativa B. Tá bom? Também no nosso material aí, também no nosso bisusário. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de defacement, aquela pichação, tá? Aquela pichação aí. Consiste em adivinhar, não, isso aqui é ataque de força bruta. B, é a técnica utilizada para alterar o conteúdo da página web, beleza? Capaz de invadir o servidor e alterar diretamente, isso aqui está certo, tá? É um método de ataque caracterizado por comprometer a credibilidade, uso de mensagens de conteúdo alarmante, isso aqui é hoax. D, é a busca minuciosa na rede com o objetivo de identificar computadores ativos, isso aqui é varredura. Então, alternativa correta, alternativa B aí, ó, sobre defacement. Printzão do nosso material aí, bem legal. Assinale a alternativa que indica a arquitetura utilizada para a concepção de um circuito terminal, galera. Fibra ótica aqui, ó. Fibra ótica, tá? Fibra ótica. Galera, PoE, quando você energiza um dispositivo pelo cabo de par trançado, cabo Ethernet, tá? Tem nada a ver com fibra ótica, ok? DSL, né, utilizado para linhas telefônicas, tá? Não tem nada a ver com fibra ótica, tá? E PFC, normalmente isso aqui é utilizado para fazer conversões, não, né? Ajustes, tá? Alguns ajustes aí na comunicação, na troca de informações, principalmente relacionada à parte elétrica. Então, PON, galera, PON, tá? Passive Optical Network, tá? Isso aí hoje, né? Para quem tem condições de implantar é o futuro, né? Principalmente levando-se em consideração fiber to the home, né? Aquela questão de você utilizar fibra ótica, né, em redes domésticas, tá? Então, assim, é uma definição que normalmente a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com fibra ótica e dispositivos passivos, tá? Para não depender da energização desses dispositivos aí, você tem uma economia muito grande, principalmente aí da parte elétrica, tá? Então, realmente, a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Questão 51, pessoal. E aí, realmente, essas duas últimas aí foram questões, galera, de rodapé de livro, tá?
rodapé de livro. Por isso que eu deixei elas por último, tá? Essas duas últimas aí, cara, questão de rodapé de livro, tá? A alternativa correta aqui, ó, é a alternativa C, tá? Questão, alternativa C não, alternativa D, tá? Que é a letra C, tá? Isso aqui eu tive que dar uma papeirada no livro, tá? Digite C a partir da imagem de inicialização do grupo, tá? Isso aqui realmente questão de rodapé. Isso aconteceu com outras disciplinas também, tá? Essa cobrança vamos dizer assim, de algumas notas de rodapé, alguns detalhes muito específicos, né? Mas é isso. Alternativa correta, alternativa D, tá? E realmente não cabe recurso porque está explícito lá no livro do NEMET, tá? E a 7,6, né? Nós trabalhamos sobre algumas coisas, né? Parte daquilo que foi cobrado aqui, mas para mim essa foi a questão, assim, talvez a questão mais difícil, tá? Ao meu ver, tá? Para mim foi uma das questões mais difíceis. Por quê? Porque a 1 e a 2 a gente consegue safar. No centro fica um núcleo de vidro através do qual a luz se propaga. Isso aqui a gente sabe que está certo. 2. Nas fibras multimodo, o núcleo normalmente tem 50, tá vendo? E aqui no nosso material eu coloquei de 50 a 62,5, tá? Tá ok, tá dentro. Nas fibras de modo único, tá? Vai de 8 a 10, né? De 8 a 10. Eu tenho aqui uma média, né? Com 9. Então, essa daqui também está correta. Agora, essas outras duas aqui, tá? Por exemplo, ó, o núcleo é envolvido por um revestimento de vidro com um índice de refração superior, tá? E não é inferior, tá? Índice de refração inferior ao do núcleo, tá? Então, substituiu essa palavra aqui, ok? E na 4, as fibras podem estar conectadas de 3 maneiras e tal. E ele fala uma coisa aqui, ó, fala que fusão, ó, as duas extremidades são cuidadosamente colocadas uma perto da outra, ok? Terceiro, duas peças de fibra podem ser fundidas de modo a formar uma conexão sólida. A união por fusão é quase tão boa quanto a fibra, sem emendas, tornando assim uma conexão sem atenuação. Aí não dá. Depois que rompeu, né? Depois que você fez uma emenda, cara, vai ter atenuação. Por melhor que seja a fusão, tá? Ela vai ter um mínimo de atenuação, tá? Então, sem atenuação, tá errado. E quando ele fala aqui, ó, que é revestimento de vidro com um índice de refração, tá? O núcleo, tá? É envolvido por um revestimento de vidro com índice de refração superior. Não, tem que ser inferior, tá? Porque se fosse superior, tá? Ele acabaria vazando, né? Ele não ficaria ali, né? Dentro do próprio núcleo. Ia ter vamos dizer assim, uma expansão do sinal ali por uma região maior do que deveria, tá? Então, realmente, a alternativa correta aqui para mim vai ser a letra A, tá? Letra A 1 e a 2 estão corretas, tá? Eu encontrei erros na 3 e na 4 aqui, tá? Por essa razão, para mim, a alternativa correta é a letra A. E para mim, essa daí foi essas duas, né? Essas duas aí, ó. Essa aqui que foi na minúcia da minúcia mesmo, né? No rodapé do livro. E essa daqui, né, para mim, foram as questões mais difíceis que caíram aí, tá? E eu acho que muita gente vai errar. Essas duas questões aí, realmente, muita gente vai errar. Se você errou, né, se você foi bem nas outras e errou essas duas, eu acho que você, né, não tem que ficar desesperado não, porque eu sei que muita gente vai errar. Beleza? Pessoal, então é isso. Vou finalizando por aqui, uma correção longa, né? Foram 28 questões também, mas vou ficando por aqui, né? Vou encerrando aqui esse vídeo. Lembrando, né? Segue lá o professor nas redes sociais, @prof. Isaac Lima. Segue os explicadores também, tá? É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Forte abraço, desejo muita sorte, muito sucesso na sua caminhada e até a próxima oportunidade. Valeu!